Olá pessoal, estamos aqui para um novo podcast e dessa vez a gente vai falar sobre os enigmas da placenta. O que é placenta, o que ela está envolvida na gravidez. Afinal de contas, o nosso tema aqui é da infertilidade à maternidade. E como nós somos muito otimistas, a gravidez acontece. Otimistas e realistas. E agora a gente vai bater um papo com o Dr. João Vitor Caldas. O João, ele, além de especialista em medicina fetal, ele também é especialista em reprodução humana. Obrigada, João, por estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês. E aí ele vai desvendar esses mistérios todos da gravidez. E a gente resolveu falar de placenta porque nas gestações, após o processo de fertilização in vitro, eventualmente a gente tem algumas alterações no processo de fixação da placenta. E é uma dúvida muito comum, né, das mulheres já grávidas, né, das nossas gestantes, em que momento fica preocupado que a placenta está baixa, se sangra, se isso e aquilo. Então hoje o Dr. João vai esclarecer essas dúvidas. Vamos começar pelo o que é a placenta. A placenta é um órgão fantástico. Ele é um órgão que é exclusivo da gestação. Ele tem a responsabilidade de nutrir o bebê, de proteger esse bebê, e logo após a saída do bebê, esse órgão ele é retirado, sai junto com o bebê após o parto. Então, e a placenta está lá, então eu falo, e a placenta é um filtro, ela é criteriosa do que vai passar da mãe para o bebê, então também tem essa questão de proteção. E você explicou agora o que é placenta e como ocorre a formação dessa placenta? A placentação, ela começa logo após a nidação do embrião. A gente imagina que o embrião se fixa na cavidade uterina por volta do 5º dia de gestação, e esse embrião ele não fica na superfície do endométrio, ele se adentra ao endométrio e fica lá dentro. A cavidade do útero, a princípio, fica vazia. O embrião, a partir do momento que ele se infiltra no endométrio, semelhante a uma semente na terra, essa semente ela vai começar a produzir raízes. Essas raízes, essa infiltração propriamente dita, é o início da placentação. Então ela começa logo após a anidação do embrião dentro do útero. Eu falo desse processo de fixação, gente, porque, igual o João falou, eu gostei muito dessa analogia da semente, né? Porque, primeiro, que a gente fala cavidade uterina, mas de fato ela não existe, então é uma pera, onde está a semente da pera, é ali o endométrio, então fica uma parede grudada na outra. E o embrião vai se desenvolver, então ele entra, e nessa parede interna do útero, ela está toda fofinha, toda modificada, para poder formar a futura placenta e desenvolver a gravidez, não é? Então o embrião ele não encosta, ele cava e ele é envolto por vasos sanguíneos, e esses vasos que o João está explicando que vão dar origem à placenta. E como que começa essa interação entre esse sangue materno, esse sangue fetal? Sim. E tudo isso? A placenta, logo que está começando a ser gerada nesse processo de infiltração no endométrio, ela começa a invadir o endométrio, ela tem uma capacidade de aproximadamente destruir esse endométrio, de destruir os vasos sanguíneos da mãe. Quando a gestante ela ainda não está grávida, a parede da musculatura, dos vasos do útero são extremamente musculosas, são rígidas. E na gravidez a gente precisa justamente o oposto, a gente precisa de vasos bem fragilizados, bem sensíveis, para que justamente para ampliar, para que tenha essa expansão, para que tenha esse extravasamento de sangue, para justamente ter essa troca bem abundante entre a mãe e o bebê. E nesse período o endométrio começa a criar um aspecto semelhante a um queijo suíço, vão formando vários buraquinhos. Acho que me deu fome. E aí nesse momento vão criando vários furinhos, várias cavitações que vão ficando cheias de sangue, que nesse período é muito nutritivo para o bebê. O embriãozinho nesse período ainda não tem vasos sanguíneos. A nutrição do embrião nesse período é de célula a célula, então uma célula encostada na outra que vai nutrindo. Então é um processo muito delicado, muito sutil, e que tem uma interação muito delicada entre a mãe e o bebê. E à medida que a gravidez vai acontecendo, então, o neném vai crescendo e essa placenta tem que se adequar. Em alguns momentos ela infla. Como é que é isso? Esse processo é fantástico porque, como eu falei anteriormente, a nutrição inicialmente do bebê é célula a célula.
e o bebê já vai se preparando para esse momento, criando vasos sanguíneos. Então, aproximadamente até 30, 35 dias de vida, o bebê já vai produzindo os vasos sanguíneos, só que não vai passando o sangue dentro dos vasos sanguíneos. É como se fosse um encanamento, só que não está passando água nesse encanamento ainda. Então, por volta dos 35 a 40 dias, já tem o sistema de encanamento inicial estabelecido, que já vai tendo conexão com esse aspecto de queijo suíço, que eu falei que está rico em sangue, e por volta das 4 semanas, 5 semanas e meia, nós temos a bomba, que é o coração do bebê. A hora que começa esse batimento, começa a ter de fato esse fluxo de sangue entre o bebê e esse lago de sangue que se formou, que é a placenta inicial. E aí sim começa a ter uma troca de sangue que é muito mais eficaz do que ficar compartilhando nutrientes célula a célula. E assim ele vai ele vai crescendo. E aí a gente tem um sistema de transporte de nutrientes, de oxigênio, de eliminação de toxinas que o embriãozinho vai produzindo, é muito mais eficaz. E aí sim a gente tem um grande crescimento do embrião. Até falando desse desenvolvimento embrionário, tem um momento da gravidez que a gente faz aquele morfológico do primeiro trimestre e a gente também avalia a vascularização nesse processo. Sim. Comenta pra gente sobre esse morfológico do primeiro trimestre e esses gatilhos de atenção que a gente precisa ter nesse exame. Sim. Quando a gente está atendendo uma gestante que acabou de descobrir que está grávida, o primeiro sintoma que ela fala pra gente é que às vezes ela está ficando com a pressão baixa, que ela está tendo sensação de desmaio. Isso acontece por quê? Dentro do útero tem um processo de destruição dessas paredes e o sangue está entrando em grande quantidade. Então a pressão da gestante abaixa um pouco, ela tem essas sensações. Onde eu quero chegar com isso? Porque tem determinadas invasões do embriãozinho dentro da parede do útero e a gente acredita que tem cerca de 2 invasões, que a gente chama invasões do trofoblasto. A primeira acontece muito precoce, com cerca de 7, 8 semanas, e a segunda acontece próximo a 12 semanas, que é justamente o período do morfológico. Então, quando a gente vai fazer o morfológico, a gente avalia de forma indireta a artéria uterina e a gente vê se ela está tendo resistência ao fluxo do sangue ou se ela está passando com certa facilidade. Então é uma forma da gente avaliar se está tendo uma placentação de forma adequada. Quando o fluxo está muito resistente, a gente imagina que o vaso está apertado. O vaso está apertado, está musculoso. E aí essa placenta não conseguiu enraizar, não conseguiu ter um bom aproveitamento desse fluxo das artérias, e a artéria principal que nutre a gestação é a artéria uterina. Então, indiretamente, a gente consegue imaginar como está sendo essa placentação. E uma segunda forma que a gente tem de avaliar isso são através dos marcadores bioquímicos. A placenta, quando está sendo gerada nesse momento, junto com o embrião, está tendo uma certa interação entre os elementos que favorecem a formação de vasos e os que dificultam a formação de vasos. As gestantes, geralmente, quando tem pré-eclâmpsia, tem os elementos que dificultam a formação de vasos muito aumentados. E a gente dosa isso no primeiro trimestre, que são os marcadores bioquímicos. Então, a gente, além de fazer, nesse primeiro ultrassom morfológico, que a gente avalia não só essa questão da vascularização, então, além dos dados ultrassonográficos, que então a grande temida é, eu vou ter risco genético, ver se o neném tem problema, mas também outras informações adicionais com os marcadores bioquímicos, que eu queria agora que você falasse quais são esses marcadores, e é importante que reforce também que esses números isoladamente, gente, é lógico que a gente tem alguma interpretação, mas de fato eles têm que ser inseridos no programa de medicina fetal, depois que faz esse processo, o Dr. João já faz isso, para a gente fazer esse cálculo de risco, né? A forma mais completa que a gente tem de avaliar o risco de pré-eclâmpsia é no morfológico de primeiro trimestre, e a gente leva em consideração justamente esses 3 elementos: os achados no ultrassom, principalmente da artéria uterina, os marcadores bioquímicos e a história clínica dessa paciente.
se ela tem pressão alta antes mesmo de engravidar, se a mãe dela teve pré-eclâmpsia quando estava grávida, a gente tem um componente familiar forte nessa relação, se foi uma gravidez espontânea, se foi de reprodução assistida, tudo isso é colocado em conjunto e o programa consegue estimar para a gente o risco que essa gestante tem. E uma coisa importante é onde essa é a placenta, né? Então, lógico, o útero é pequeno, a placenta está ali embaixo. Sim. E à medida que o útero vai crescendo, ela vai caminhando com ele. Vamos comentar sobre essa evolução da placenta no sentido de maturidade, então os graus de placenta, que isso vem sempre descrito no ultrassom, e depois a gente fala sobre a inserção da placenta e esse caminhar aí. Sim. No começo da gestação, o crescimento do bebê é muito rápido. Se a gente imaginar logo após a implantação, o bebê tem poucas células ainda, e muito rápido tem esse crescimento celular, tem uma expansão muito rápida. Para que isso aconteça, a gente precisa de uma área placentária relativamente grande para nutrir todo esse crescimento celular. Então, no começo da gestação, a placenta é muito maior que o embrião. Então, às vezes, o embrião tem poucos milímetros quando a gente faz o primeiro ultrassom, que a gente consegue pegar os primeiros batimentos, e a gente já consegue imaginar onde essa placenta vai estar inserida. A gente vê uma imagem relativamente mais branca, onde a placenta está inserida. Se a gente liga o Doppler, a gente vê uma vasculatura muito forte, muito intensa nessa região. Por volta de 17 semanas, mais ou menos, a placenta vai ter o mesmo tamanho do bebê. Então, a gente imagina que no começo a placenta está muito grande para um bebê muito pequenininho. Com 17 semanas, eles estão mais ou menos similares. E quando a gente chega no final dos 9 meses, a placenta tem mais ou menos um sexto do peso do bebê. Tem mais ou menos 400 a 500 gramas e o bebê entre 3 quilos, 3,5 kg. Então, esse crescimento é de forma inversamente proporcional. A placenta é muito grande no começo para um bebê pequeno e no final é o oposto. Importante que mesmo ela não sendo o tamanho do bebê, ela funciona, né? E essa subida da placenta? O grande temor, minha placenta é baixa, o que eu tenho que fazer? Sim. E aí, vamos falar dessa localização da placenta. A placenta, igual eu falei anteriormente, ela é muito grande no começo da gestação. E o útero é muito pequenininho porque é uma gestação relativamente inicial. Então a gente espera que a placenta vai ficar próximo do colo do útero por questão anatômica. O útero é muito pequenininho para abranger uma placenta grande. Então a gente não se dá um diagnóstico de placenta baixa ou a placenta prévia em gestações muito precoces. A gente estima um ponto de corte de mais ou menos 28 semanas para dar esse diagnóstico. Apesar da gente avaliar no ultrassom de primeiro e segundo trimestre a inserção, é importante que quem esteja acompanhando a gente sabe que o diagnóstico de placenta baixa, de placenta prévia, é após 28 semanas. Porque conforme esse útero vai crescendo, a placenta vai acompanhando junto esse crescimento e ela provavelmente não vai ficar de inserção baixa. Então lá no 7º mês, gente, então essa história de placenta baixa, mal engravidou, já está com medo da placenta ficar baixa, não tem como ela tá alta, né? Porque ela não fica dentro do útero e o útero tá baixo. E o útero é pequeno para caber uma placenta relativamente grande. Então se acalmem, sem desespero nessa hora. E tem algumas alterações também da placenta, né? Então, se a placenta, se ela é inteira, ou se ela tem um pedacinho outro aqui, fala pra gente dessas alterações placentárias. Isso é importante a gente fazer um diagnóstico pré-natal para a gente ter um bom preparo do momento no parto. A placenta, geralmente, ela é circular, ela é oval e é uma massa única. Só que nem sempre é assim. Em cerca de 1 a 2% das gestações, pode ter a placenta com um lobo acessório. O que significa esse lobo acessório? É uma área que também está nutrindo o bebê, só que não está unida ao disco principal. Isso é importante porque podem haver vasos entre as duas massas de placenta, que podem ser mais frágeis, se romper. E no caso, quando a placenta sair, quando tiver a dequitação da placenta, o lobo acessório tem que sair junto para não ter uma retenção da gestante. Vamos imaginar o seguinte, o doutor João comentou que a placenta é formada a partir dessa invasão, dessa modificação desses vasos sanguíneos do endométrio que vão envolver o embrião. Ele também comentou que existe uma invasão do endométrio para que forme a placenta e para a fixação do embrião. Vamos imaginar que essa invasão desses vasos sanguíneos que dão origem à placenta ultrapassou o limite.
E aí comenta pra gente o que é isso. Bom, a gente tem uma condição que é chamada de acretismo placentário. O que é esse acretismo? É quando a placenta se infiltra de uma forma invasiva, de uma forma agressiva na parede do útero. O útero geralmente é formado por 3 camadas: o endométrio, que é a mais interna, o miométrio e a serosa uterina, que é a parte mais externa. Quando a gente espera que a placenta ela se infiltre apenas na parte mais interna. Só para fazer uma analogia, eu falo que é igual uma pera. Sim. Então vamos lá, onde está a semente da pera é o endométrio, aquela parte branca, a polpa da pera. O miolo. O miolo, miométrio da musculatura e o verdinho, gente, é a serosa do útero. Exatamente. O combinado é a placenta ficar na semente. Na região da semente ali, porque quando o bebê nascer, quando tiver a saída da placenta, essa é uma área mais frágil. E tem que sair junto. E tem que sair junto, porque depois que o bebê nasceu, não tem necessidade da mulher ficar com a placenta. Quando tem esse grau de invasão, a placenta tende a ficar retida, porque o útero é uma parede muscular e muito vascularizada. E conforme esse grau de invasão progride, aumenta mais o risco da placenta ficar fixa, de não sair. Porque o ponto de clivagem, o ponto de separação da placenta do útero é justamente na parte interna, no endométrio. Se perde essa divisão e ela se vai infiltrando, a gente perde essa retirada da placenta. E aí tem que tirar o útero como um todo. E às vezes é uma situação grave, porque tem risco de lesão de outros órgãos, caso a placenta se infiltre de forma muito ultrapassa os limites uterinos. Pode, às vezes, acometer a bexiga, pode acometer alças intestinais, ou ficar tão fixa no útero que tenha justamente retirar o útero para... Ainda bem que isso é super raro. Sim, é raro. Acontece, mas é raro. É raro e é importante que as pessoas saibam que é possível fazer o diagnóstico pré-natal. Em que momento? Em que momento? A gente espera principalmente próximas 28 semanas também, que a gente já imagina a posição final da placenta e a hora que a gente já tem mais certeza de quanto a placenta já infiltrou. Então, a gente, principalmente pacientes que têm mais alto risco para fazer o acretismo, o principal fator de risco que nós temos hoje em dia é a cesariana, porque fica uma área cicatricial onde teve a cesariana anterior e a placenta pode se infiltrar mais nessa região. Então, a paciente que está fazendo um pré-natal e tem 2 cesarianas anteriores, 3, ou passou por uma esteroscopia, uma curetagem, alguma cirurgia da cavidade uterina. Qualquer procedimento na cavidade uterina pode facilitar que a placenta se infiltre de uma forma mais agressiva nessa região. Então, uma boa assistência pré-natal vai ficar de olho nessa placenta nas futuras gestações. Isso, e aí, gente, uma vez diagnosticada, aí depende da extensão dessa invasão, tudo para a gente imaginar a conduta. Uma coisa temida também é a tal, a placenta minha descolou. Sim. E aí, quando esse descolamento não é bem assim, João, explica pra gente esse descolamento da placenta. No parto fisiológico, quando acontece tudo na ordem certa, a gente imagina que o bebê saia primeiro e minutos depois a placenta se descolhe. Quando acontece o inverso, a placenta começa a descolar e o bebê não nasceu, a gente tem o descolamento prematuro da placenta. Isso é uma situação muito grave, porque a placenta está nutrindo o bebê. Está nutrindo o bebê. E o bebê tem que estar fora já, dando conta da própria vida sem a placenta. Tem que nascer, né? Tem que nascer. E sobreviver e respirar. E o principal sintoma, o principal sinal que a gestante tem é começar a apresentar justamente sangramento. Então, se ela está na segunda metade da gestação, a pressão começa a subir, começa a ter sangramento vaginal, é importante que ela seja avaliada, principalmente no pronto-socorro. Uma coisa importante, né, que a gente precisa falar do cordão umbilical. Sim. Não é que ele liga a placenta ao bebê. Então, vamos falar dessa estrutura do cordão umbilical. E até uma vez estava vendo um TV com a minha filha, era pequena ainda, e aí passou lá que mulheres grávidas não podiam tomar vacina da rubéola. Aí ela falou, por quê? Eu falei, porque tudo que vai para a mãe passa para o neném.
Aí tudo que a mãe come passa para o bebê. Eu falei, mas ele tem dente? Não, ele não tem dente, passa pelo cordão umbilical. E onde ele fica? Ah, ele fica na água e ele se alimenta pelo cordão umbilical. Ela falou, ah, então já sei, ele tem óculos de natação. Eu nunca me esqueci dessa história toda. Eu falei, não é possível, ele tem que ter algum acessório dentro dessa barriga para brincar, né? Então vamos falar não tem óculos de natação, mas aí fica no meio líquido, envolvido ali pela placenta, pelo líquido amniótico e nutrido pelo cordão umbilical. Então vamos falar do cordão umbilical, efetivamente, e das anormalidades desse Sim. cordão. Quando a gente imagina o bebê, principalmente no começo da gestação, a placenta e o bebê vêm de uma estrutura única. E com o passar da gestação, o tecido placentário vai formando essa raiz que a gente falou e o bebê vai se adentrando na cavidade uterina. O que junta essas duas estruturas é o cordão umbilical. O cordão umbilical geralmente tem 3 vasos, a gente chama 2 artérias e uma veia. E ele é envolto por um tecido gelatinoso que é muito resistente e ele é muito elástico e que confere proteção a essas estruturas. E é interessante falar desse tecido gelatinoso, porque quando a gente fala da circular de cordão, a mãe fica muito preocupada, meu bebê está enforcando lá dentro, está faltando ar. Não se preocupe, essa gelatina, mesmo quando o bebê nasce, a gente não consegue arrebentar, a gente não consegue romper, a gente precisa cortar, porque é uma estrutura que é extremamente elástica e realmente protege esses vasos. Então, circular de cordão, se acalme. Ótimo, ótimo tranquilizar isso, porque esse mundo mágico, né? Eu brinco com as mulheres, falando, começa a imaginar muita coisa. Eu falei, olha, a mente feminina é muito fértil, mas se você está começando a delirar, acho que você está grávida. Acho que é um sinal precoce de gravidez. Por quê? Porque a mulher já é super preocupada, né? Sim. Tá tentando engravidar. E depois que engravida, gente, imagina cada fatalidade, não é? E as coisas acontecem, a natureza é sábia. Olha só essa questão do cordão umbilical gelatinoso, que protege o vaso, que não é para romper. Eu acho incrível também, porque a gente vai ovular, cresce o folículo, aquela membrana fina, 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 e ela não rompe. Ela só rompe quando tem o óvulo, quando Sim. tá lá com seus 2 centímetros, então o negócio é perfeito, né? A natureza é muito sábia nesse sentido. E é onde o cordão tem que estar inserido nessa placenta. A gente tem algumas anormalidades que também é importante que a gente detecte nos exames ultrassonográficos no pré-natal. A gente imagina que, sendo a placenta como se fosse um tecido cheio de raízes, a gente imagina que o cordão seja um tronco de uma árvore. Então a gente imagina que esse tronco fique mais ou menos no meio dessa estrutura. Quando vai ficando próximo às extremidades, a gente vai tendo uma situação um pouco mais delicada, porque conforme vai ficando longe da placenta essa inserção do cordão, essa gelatina pode ficar um pouco mais frágil e aí o cordão fica realmente desprotegido, que é chamado da inserção velamentosa de cordão, que é uma situação bem delicada que nós temos que vigiar no pré-natal. Então, além de olhar a placenta, o desenvolvimento da placenta, então, olha, gente, quanta atenção a gente precisa ter ao longo da gravidez e o quanto é importante esse ultrassom, né? Um exame minucioso aí é a chave para uma segurança na O olhar gestação. muda tudo, né? Então, acho que o médico fetal, né, que o João está ponderando, esse conhecimento que ele tem a respeito desses detalhes para a gente olhar nesse exame, fazem toda a diferença para o evoluir da gravidez, né? Então a gravidez pode evoluir com segurança, sem tantas minhocas na cabeça, né? Mas as possibilidades existem mesmo, então é natural ficar preocupado. Sim. Ainda mais quando a pessoa está grávida e vem alguém falando, ai, fulano perdeu o bebê. Gente, evitem esse tipo de comentário, vamos tirar o medo das pessoas, porque a gente já tem, né, tantos receios, tantas inseguranças. Então, dica, não vai falar história triste para gestante, porque isso já abala tanto a mulher e a gente tá vendo aqui quanta coisa pode acontecer, e né? A melhor ferramenta para gestante se blindar disso é tendo um pré-natal de qualidade, tendo exames de qualidade, retirar todas as dúvidas, conhecer o que pode acontecer e o que não pode acontecer na gestação. E assim você vai estar segura na sua gravidez, pode ficar tranquila. E os tumores da placenta? Sim. São condições mais raras, mas é importante que quem esteja fazendo ultrassom, quem esteja na assistência pré-natal saibam que existem.
que existem condições que podem afetar especificamente a placenta. Por exemplo, se a gente vê alguma estrutura sólida na placenta, digamos assim, a gente pode pensar em tumores especificamente da placenta, que são chamados coriocarcinomas ou corangiomas, teratomas, e existem até metástases que podem acometer a placenta. Então, por exemplo, um melanoma, um câncer de mama, pode causar metástase na placenta. Pode ser, às vezes, o primeiro sinal desse diagnóstico, mas é uma condição extremamente rara. Ainda bem, né, gente? Bem. Porque além de tudo isso, não, né? Então, as possibilidades existem e aí cabe ao obstetra, ao fetólogo avaliar isso em conjunto para que as gestantes e essas pessoas dessa rede de apoio fiquem absolutamente tranquilas, sim, né? Porque a gente falou de tanta doença, né? Mas o objetivo disso tudo, apesar da gente falar de tanta doença, o objetivo é a gente ter o diagnóstico precoce. E ter segurança. Ter segurança. O que for possível de prevenir, nós vamos prevenir, mas a gente precisa que isso tudo seja pesquisado, seja pensado antes que ocorra lá na frente, descobrir só na hora do parto ou na hora do nascimento. Se existe um problema, a partir do momento que a gente tem a solução, ele deixa de ser um problema. A gente tendo planejamento de todas essas condições, a gente traz muita segurança tanto para a mãe quanto para o bebê. E é um momento tão sublime, né, na vida das pessoas, a chegada de um filho, então dá para ser tranquilo. A gente tem até, inclusive, um outro episódio de podcast com o Dr. João, que ele fala sobre os desafios, né, da gravidez após um processo de fertilização in vitro. Também num outro episódio ele comenta sobre a gestação 40+. Então tudo isso, né, a gente vai completando aí, complementando, compartilhando o conhecimento para que vocês fiquem cada vez mais tranquilas nesse processo e que tudo aconteça da melhor forma, né? Sim. As gestações de fertilização in vitro, elas têm umas características especiais. Primeiro que é uma gestação que é extremamente desejada pelo casal, uma gestação que o casal realmente buscou, realmente teve uma entrega nesse processo, e é uma gestação que traz um pouco mais de cuidado na assistência pré-natal e nos ultrassons. Não vamos esquecer da gestação solo, tá bom, gente? Então vamos falar das pessoas que engravidam e da sua rede de apoio. Verdade. Então, e é isso, né, que esse buscar e essa segurança que fazem a diferença em tudo isso. Sim, e se surgir alguma dúvida em relação a esse tema, manda pra gente, vai ser uma alegria a gente conversar. E pode ser o tema do próximo podcast. Combinado. Né, João? Lista de questões, de dúvidas, pode mandar que a gente responde. João, então agora eu queria que você desse assim, umas dicas, né, para as pessoas que engravidam, e que é possível engravidar com segurança, né? Sim. Desde que com assistência adequada. Sim, eu acho que o segredo, a melhor dica que eu posso dar é que você procure um profissional que você confia, você procure um pré-natal, você procure um bom exame de ultrassom, porque o que está em jogo, o que está sendo avaliado é a segurança do seu filho, a segurança do seu bebê, é a sua segurança, e um pré-natal bem feito, um exame ultrassonográfico bem feito, salva vidas, faz diagnósticos precisos, e se você está inseguro no ambiente que você está, é o momento de você procurar ajuda, de você procurar mudança, para você ter essas respostas, para você ter essa segurança e ter o seu bebê em casa. Ótimo, obrigada, Imagina. João. É sempre bom bater esse papo, né? Porque a gente sempre aprende um pouco mais sobre tudo isso. E a ideia aqui é dar tranquilidade para vocês, apesar da gente falar dessas possibilidades raras no processo de placentação, e pelo fato de muitas pessoas terem manifestado dúvida em relação à placenta, placentação, quando que ela tem inserção baixa ou não, o que fazer, pressão alta. Então, tudo isso está abordado nesse podcast. E eu acho que vocês têm outros temas aí de medicina fetal com o Dr. João, que a gente também fala sobre a reprodução assistida, né? Porque ele também é especialista em reprodução assistida. E vocês podem aí maratonar os nossos episódios. Tem muita coisa legal, tudo é feito com muito carinho para a gente orientá-los de forma segura e deixá-los
absolutamente tranquilos. Um beijo grande e até o próximo episódio.